Saúde, estamos de volta. Chegamos ao segundo bloco do programa de hoje, com um assunto interessante, peculiar. A gente está aqui com a doutora endocrinologista, a doutora Giovana Vignoli Cordeiro, do Hospital Felício Roxo. Ela é endocrinologista, como eu disse, e a gente vai falar sobre nanismo. Bem-vinda, doutora. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigada. Muito prazer estar aqui. Alegria recebê-la aqui. Bom, o nanismo, uma condição que envolve o crescimento, deve ser não, com certeza, um drama para muitas famílias, uma situação difícil de ser administrada logo ali na infância. Como é que isso acontece? Como é que as famílias e os pacientes lidam com isso, doutora? Bom, nós temos diversas causas de nanismo, né? A causa mais comum de nanismo desproporcionado, quer dizer que você tem a proporção corporal não equivalente igual a pessoa de estatura mediana, é a acondroplasia, né? Que é uma... Acondroplasia. Acondroplasia, sim. É uma displasia óssea, né? E as displasias ósseas a gente tem mais de 400 tipos, mas a acondroplasia é o tipo mais comum disso. Agora, é um problema identificado, tem vários tipos, e esses tipos, eles são identificados fisicamente? Tem esse crescimento, ele acomete o tronco, são os membros? Como é que isso é identificado? Bom, ele é identificado no exame físico mesmo, né? Pode ser identificado desde o período uterino, em ultrassom. Já no período uterino? Exatamente, fetal já. Depois que você passa as 20 semanas que você faz o exame morfológico, você já pode apresentar desproporção corporal. As displasias ósseas, a gente tem vários tipos, né? E algumas delas a gente pode ver, sim, intraútero com as medidas, né? Que você faz de membros superiores, inferiores, tórax, crânio. E aí você já fica alerta para esse problema. Depois de nascido, você vai fazer essa confirmação pelo exame clínico, raio-x e, às vezes, eventualmente, estudo molecular, né? Estudo genético confirmatório. Agora, na vida, né, de consultório, a senhora como endocrinologista, cuida dos hormônios, deve receber também muitos pais aflitos com a relação desse famoso hormônio GH, do crescimento. O que é normal? O que é anormal quando a gente fala do crescimento de uma criança? Bom, a gente acompanha o crescimento em gráficos de crescimento, né? E acompanha também comparado com o padrão familiar. Então, a gente avalia algumas questões. Então, se aquela criança está seguindo, primeiro, a mesma linha dela de crescimento, se ela está acompanhando o padrão familiar, e mesmo assim, se ela também está fora do padrão considerado mediano, que é fora do gráfico, menos 2 dos padrões de altura que a gente fala, né? Então, qualquer alerta desse que a criança não está crescendo bem, né, vale uma avaliação endocrinológica, e aí a gente vai ver se tem algum problema de crescimento, né? No nanismo em si, esse problema já acontece desde pequeno, né? Assim, a criança já nasce, às vezes, até pequena para idade gestacional, né, um pouquinho menor, às vezes ela desacelera depois, e aí ela vai afastando gradativamente da curva, né. A questão de GH, que é a questão que você me perguntou, às vezes ela é indicada, mas não para as displasias ósseas. Para as displasias ósseas, o tratamento, hoje para a acondroplasia a gente já tem um tratamento específico, mas o GH não serve. Porque a displasia, aí nós estamos falando do tamanho do osso, displasia óssea, aí é o osso que não está crescendo? É o osso que tem problema de crescimento. Você tem uma mutação genética em que você ativa uma via endocondral que faz o osso crescer e esse crescimento endocondral não é feito adequadamente. Então o osso cresce de maneira desproporcional ao restante do corpo. E esse tipo de nanismo, né, acomete mais os ossos proximais, braço e perna. O tronco cresce normal, cabeça também? A cabeça cresce até mais, né? Você tem na cabeça a mutação ao contrário, você pode ter uma macrocefalia, quer dizer, uma cabeça desproporcional ao corpo e os membros encurtados.
O tronco pode ser um pouquinho mais curto, mas não é tão afetado quanto o resto do corpo. Aí tem um problema nos braços e nas pernas. Bom, essa é uma condição genética? Essa é uma condição genética. Exclusivamente, unicamente genética? Sim, sempre genética. É uma mutação num gene que chama FGFR3, mas pode ser uma mutação que a gente chama de novo. Quer dizer, ninguém da família é afetado e aquela criança é afetada. Ela é o primeiro caso que acontece na família. A partir dessa criança afetada, ela pode passar a condição para frente. Porque aí o padrão de herança a gente chama de autossômico dominante. Existem ainda muitas perguntas, né? Muito mais perguntas que respostas quando a gente investiga o problema, né? Quando a gente fala do tema do programa de hoje, que é o nanismo, né? Sim, tem muitas questões, né? Mas é um assunto muito importante a se falar, né? Até porque, além da condição clínica da criança e futuramente do adulto, ainda existe um preconceito, né? Que impacta muito a família. Falta mesmo de adaptação para que essa população se sinta mais incluída, né? Sim, com certeza. O mundo não é adaptado aos diferentes, né? Exatamente. Coisa simples. Um apagador um interruptor de luz, por exemplo, Sim. Às vezes pode ser um empecilho para isso. A altura do degrau pode ser um empecilho, né? As nossas calçadas são complicadíssimas no Brasil inteiro, né? Mas, por exemplo, tem uma cidade lá em Sergipe, Itabaianinha, nossa produtora Lídia Bento, sempre eficiente, olhou lá, concentra 25 vezes mais a população de pessoas com nanismo do que a média nacional. Tem uma explicação? Tem. Em Itabaianinha, você tem uma mutação por deficiência de GH mesmo. E aí lá, eles identificaram isso, inclusive alguns trataram, outros não, porque outras pessoas, alguns pacientes afetados preferiram não tratar. Então ali não foi nanismo? Ali é o nanismo, mas por outra causa. Por causa do GH? Por causa do GH, por Sim. deficiência de GH. Porque eu ia até te perguntar a diferença entre o distúrbio de crescimento infantil e o nanismo. Se o GH é que faz essa diferença. Nanismo é um nome que a gente chama para todo mundo abaixo de 1,25 m, se eu não me engano, para 1,30 m para mulher e 1,50 m para homem. Aí é um nome para todas as condições de déficit de crescimento. E aí tem várias causas. Uma delas é deficiência de GH, a outra delas é essa displasia óssea, aí tem síndromes genéticas, tem várias causas para isso. Tá, né? Só queria perguntar assim, um pouco mais sobre isso, porque a senhora falou de alguma displasia, né? Tipo, o tronco cresce normalmente, os membros não crescem por uma questão dos ossos, mas também às vezes tem pessoas que não vão crescer, mas mantém ali. Tem uma proporcionalidade entre a cabeça, membros e braços e pernas. Isso, aí essa está mais ligada à deficiência de hormônio de crescimento. Que aí o déficit, a proporção corporal Mas é nanismo do mesmo jeito? Se não, no caso do GH, exceto em resistência ao hormônio de crescimento, que é uma condição rara, você pode tratar, né? Você pode usar o hormônio de crescimento e aquela criança vai crescer. A não ser num adulto não diagnosticado, né? Que aí depois crescer fora, depois que as placas de crescimento já fecharam, você não consegue reverter aquela condição mais. No caso das displasias ósseas, a maioria não tem tratamento específico, a não ser a acondroplasia. Hoje, no Brasil, já foi aprovado um tratamento, que é o vosoritide, que é um remédio que é um análogo da proteína C ativada, e aí ele bloqueia a mutação. É um tratamento ainda muito caro, não está disponível no SUS, mas algumas crianças já conseguiram isso via judicial. Então, é um bom tratamento. Como é que ele desenvolve? Como é que ele é administrado? Na displasia óssea, porque você tem a dificuldade do alongamento do osso por problema da cartilagem, né, do crescimento endocondral, ele bloqueia ele vai direto na mutação. E aí ele possibilita que o osso volte a crescer. Sim, é um mas muito legal. Ele tem um prazo de administração, né? Tipo, tem que ser numa fase determinada da vida, né? Sim, o estudo foi com crianças de 5 anos até as crianças que não tinham parado de crescer, que ainda tinham as epífises de crescimento abertas, né? Tinha um espaço ainda para crescer.
Depois desse período não dá mais para usar, porque o crescimento já cessou. Em crianças pequenas está sendo estudado, mas ainda não é liberado para menor de 5 anos. Os hormônios sintéticos, o líquido, o injetável, eles podem desenvolver alguns problemas, esses hormônios de crescimento sintéticos? O hormônio de crescimento mesmo, né, que você está perguntando? Bom, o hormônio de crescimento, ele é muito usado, ele é bem tolerado, mas sim, existem alguns cuidados, né? Você tem efeitos colaterais leves, que é dor articular, dor de cabeça, são os mais comuns. Existem efeitos mais graves, que é a cabeça do fêmur sai do lugar, que chama epifisiólise da cabeça do fêmur, e tem também a possibilidade de você dar uma hidrocefalia, que é reversível pós-tratamento. Mas a maioria das crianças não tem nada, assim, é bem aceito. Sim. Por isso é tão usado quando é possível resolver a questão do crescimento com hormônio. Agora, a gente já viu aqui em outros programas que a questão de crescimento pode estar ligada também com outras questões, algumas delas até uma doença celíaca, por exemplo. A investigação é sempre muito pormenorizada, né? A gente tem que excluir o que a gente chama de doença crônica, que interfere no crescimento, né? A doença celíaca acaba fazendo como se fosse uma desnutrição, né? Porque você não consegue absorver os elementos direito, isso afeta, às vezes, o crescimento, e nem todas as crianças têm sintomas gastrointestinais, como na doença celíaca. Então, às vezes, é mais silenciosa do ponto de vista gastrointestinal, mas no crescimento não é. Então, a gente tem que sempre pesquisar diversas causas que a gente pode afetar o crescimento. E às vezes se demora a fazer a investigação e fica tarde demais. É comum isso também? Às vezes acontece de ir tarde demais, né? Porque tem que ir em tempo hábil para a gente descobrir a causa e tratar quando a causa é tratável, né? Existem muitos casos no esporte, né, de atletas que conseguiram se desenvolver. Um dos maiores exemplos é o Zico, que era muito franzinho, baixinho, ele conseguiu ganhar uma certa estatura, virou um dos maiores jogadores de futebol do Brasil e do mundo. Esses exemplos do esporte, eles também podem ser usados na vida cotidiana? Hoje existe realmente essa demanda de crianças e adolescentes que querem ir bem no esporte, verem a possibilidade de otimizar o crescimento usando hormônio de crescimento, mesmo quando não tem uma indicação tão formal. Mas né? no caso do Zico, parece que tinha, sim, né? Pois é. Então, na baixa estatura idiopática, que é quando aquela criança não está crescendo bem, está abaixo de menos 2 dígitos padrões, você não consegue identificar a causa, não é uma causa genética identificável, pelo menos que a gente consiga ver de uma maneira mais fácil, não tem doença crônica, não tem nada tão fácil da gente ver, a gente denomina isso de baixa estatura idiopática. Aí você pode tentar usar o hormônio de crescimento nessas crianças. Às vezes responde, às vezes não. Sim. Mas já existe essa aprovação do uso do hormônio. O nanismo está ligado também a algum outro problema funcional do aparelho cardíaco, circulatório? Existem outras demandas de atenção? Bom, quando ela é ligada a síndromes genéticas, aí cada síndrome tem algumas questões. Por exemplo, síndrome de Turner é uma síndrome que tem baixa estatura e que às vezes tem problemas cardíacos, renais, e a gente tem que vigiar isso. No problema da displasia óssea que eu contei, na condroplasia você tem mais coisa motora, você tem às vezes alteração de coluna, você tem problema articular, né? Dor articular, você tem às vezes dificuldades realmente de qualidade de vida, né? Porque às vezes a criança tem um acometimento mais grave, o adulto, então às vezes tem dificuldade até de fazer a própria higiene, além da adaptação do mundo que não pode, né? Assim, mas cognitivo nessas crianças não tem. Se for deficiência de hormônio de crescimento isolada, aí normalmente não tem nenhum impacto nos outros órgãos. Então, cada caso a gente tem que avaliar por que você tem aquele nanismo e se a gente tem que vigiar outras coisas, né? Doutora, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, que a gente explora um pouco assim, o que há de fato e também de apenas mito com relação a isso, quando a gente fala de nanismo e quando a gente fala sobre o assunto que a gente está abordando aqui. Vamos lá? Vamos então, lá. Tá.
Mitos e verdades sobre nanismo. Estamos aqui com a doutora Giovana Vignoli Cordeiro, endocrinologista do Hospital Felício Roxo. Primeira frase é essa, doutora Giovana. O excesso de GH, do hormônio GH, pode estimular o aparecimento de tumores. É mito ou é verdade? É uma verdade parcial. Ele só estimula o crescimento de tumores na criança que já teve algum tumor. Né? Nas crianças que não tiveram nenhum tumor, que tem deficiência de hormônio de crescimento não ligada a isso, não estimula a formação de tumores novos. O hormônio de crescimento é indicado para o aumento da massa e da força muscular. Isso é mito ou é verdade? É mito, né? Não é indicado. Ele é usado inadequadamente para esse fim, mas não tem uma indicação médica para isso. Inclusive pode causar até outros problemas mais graves, Muitos problemas, inclusive aumento do coração, osteoporose, doença cardíaca, além de deformidade, protusão da mandíbula, edema de mãos. Não é um hormônio seguro para ser usado errado, de maneira errada. E muito ainda mais arriscado quando ele não for indicado por um endocrinologista, por um médico, né, doutora? Com muito cuidado. Ele circula muito nas academias também, né? Muito. O pessoal consegue comprar sem receita, né? De uma maneira errada e usar também errado. O tamanho da criança é influenciado pelos genes herdados dos pais. Isso é mito ou é verdade? É verdade em parte, né? A gente tem, sim, um padrão de herança familiar que a gente tende a seguir, mas tem componentes pessoais também daquela criança. E a última é essa. Uma criança menor do que as outras, na mesma idade, precisa necessariamente do hormônio do crescimento. Isso é mito ou é verdade? É mito. Muito mito, né? Nós somos uma população variada, cada uma é de uma maneira, né? Então, ela só vai precisar de hormônio de crescimento se faltar hormônio de crescimento, se ela tiver realmente um problema de saúde. Porque se der tudo certo, ela mesma vai produzir esse hormônio, né? Exatamente. Isso aí. Então tá, doutora, muito obrigado pela sua participação. Sucesso, um grande abraço lá para o pessoal do Felício Roxo. Obrigada, Fernanda. A gente agradece também a sua companhia. Olha o nosso WhatsApp aí, o 997915990, para sugestões, perguntas, sugestão de temas que você quer ver aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Até a próxima. Saúde!